Livros que eu li no mês de janeiro. Janeiro foi um mês bastante produtivo, eu acho que muito se deve ao fato de que eu fiz um vídeo, que inclusive foi o último que saiu aqui no canal, se você ainda não assistiu, convido a assistir, que é o vídeo em que eu me desafiei a ler 24 horas durante uma semana, né? Então, de segunda a sexta, eu fui somando os tempos que eu fui lendo e no final da semana teria que dar 24 horas. E, gente, eu não imaginava, mas 24 horas é muita coisa. Na verdade, eu imaginava, né? Mas enfim, 24 horas é muita coisa, então eu acabei lendo 4 livros só nessa semana. E aí, ao longo do resto do mês, eu já tinha lido outros 4 livros. Então, no total, foram 8 leituras finalizadas no mês de janeiro. Vou conversar sobre cada uma delas aqui com vocês. E ao final do vídeo, eu também vou mostrar quais foram os livros novos que chegaram aqui ao longo do mês, tanto recebidos de editoras quanto livros que eu comprei, enfim. Antes de começar a falar sobre os livros, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todo e qualquer livro que for mencionado ao longo do vídeo. E do lado de cada título vai ter o link para compra. Então, se você se interessar por qualquer um desses livros, por favor, compre com o link que vai estar aqui na descrição. Assim vocês apoiam o meu trabalho, porque eu ganho uma pequena comissão e vocês não pagam nada a mais por isso. Por favor, também não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar um comentário. Se tiver a opção de hypar o vídeo aqui embaixo, por favor, também hypem. E bom, sem mais delongas, vamos lá. Eu até preparei um cafezinho, porque eu acho que esse vídeo vai ficar longo. Eu já estou aqui com as duas pilhas separadas, então, a pilha dos livros lidos e a pilha dos livros novos. Eu comecei o ano de 2025 lendo Os Supridores, do José Faleiro. Eu sempre gosto de começar o ano lendo algum livro que eu... Não é que eu tenha certeza, porque é muito difícil a gente ter certeza que vai amar um livro, né? Mas assim, livro que pelos elementos a serem tratados, pela sinopse ou até pela opinião de pessoas que têm gosto parecido com o meu, eu acredito que tem grande chance de eu gostar. Então eu procuro ir por um caminho mais seguro. E o meu caminho seguro de 2025 foi Os Supridores, né? Que, como eu falei, pelos elementos que eu sei que tratam aqui no livro, eu imaginei que fosse ser um livro que eu iria gostar bastante. E pelo segundo ano consecutivo essa estratégia deu certo, porque eu amei a leitura de Supridores. Aqui a gente vai conhecer dois amigos, o Pedro e o Marx. Os dois vivem na periferia de Porto Alegre e trabalham como supridores em uma rede de supermercado ali na região. Os supridores são aqueles funcionários que repõem, né, a mercadoria na prateleira. Mas, enfim, eles acabam fazendo de tudo um pouco ali, apesar de serem contratados como supridores, eles são pau para toda a obra. E eles acabam se aproximando, Pedro e Marx, porque eles têm idades próximas, eles foram contratados para a mesma função, eles trabalham no mesmo turno, na mesma filial dessa rede de supermercados. Então eles acabam se aproximando. O Pedro é um cara que gosta muito de ler, ele sempre lê no transporte, na ida e na volta do trabalho, e ele conhece a teoria marxista. Então, por conhecer a teoria marxista, por conhecer também como funciona o sistema capitalista, ele sabe qual é o papel dele dentro desse sistema, e ele não se conforma com isso, né? Ele sabe que ele é uma peça fundamental para manter esse sistema girando e para manter pessoas ricas, cada vez mais ricas, explorando pessoas como ele. E ele não quer ser uma dessas pessoas, ele não quer ser essa peça no sistema. E ele está disposto a fazer, assim, o que for preciso para mudar esse destino dele. Já o Marx é um cara que não é tão politizado, ele não tem muita noção dessas coisas. E o Pedro vai tentando explicar para ele, ao mesmo tempo que explica para o leitor, muitos desses conceitos, a falsa ideia de meritocracia, conceito de mais-valia, o marxismo mesmo. E é muito interessante, por mais que o Marx não entenda 100% ou não concorde 100% com aquilo que o Pedro tá falando, para ele também é bastante óbvio que ele precisa ascender financeiramente, até porque ele tem um filho em casa e tem outro a caminho, né? A esposa dele tá grávida. Então ele sabe que ele precisa mudar a vida financeira dele e ele sabe que ele provavelmente não vai conseguir isso da forma tradicional, né? Com a forma tradicional eu quero dizer justamente essa falsa ideia de meritocracia, de que basta ele trabalhar, ele se esforçar, que ele vai conseguir. Então, por isso, por ter essa noção, por saber que ele não vai conseguir alcançar o patamar financeiro que ele precisa de formas tradicionais, ele muito rapidamente embarca na ideia do Pedro quando o Pedro surge com a proposta de começar a vender maconha para ganhar dinheiro. E é isso que a gente vai acompanhar, esses dois caras entrando nesse mundo, que é assim, dois amigos vendendo maconha ali nas vilas de Porto Alegre, gente, é uma coisa muito pequena, perto, né, do mundo do tráfico. Então, assim, é meio insignificante. A família deles meio que não liga, amigos deles meio que já esperavam que isso em algum momento fosse acontecer. E os grandes traficantes ali das vilas onde eles moram não ligam. Eles sabem que eles vão começar a fazer isso, mas eles não ligam porque, como eu falei,
É uma coisa, assim, muito pequena dentro de um mundo muito grande. Então, começa coisa muito pequena, mas claro, isso vai levar a um probleminha, e aí pra resolver esse probleminha, eles criam um problema um pouquinho maior, e aí pra resolver esse problema um pouquinho maior, eles criam um problema grande de verdade, e aí a gente vai vendo o Pedro e o Marx se afundando cada vez mais nesse buraco, e até chegar a um ponto em que eles não têm mais como sair. Isso torna o ritmo de leitura muito rápido, porque a gente quer saber o que vai acontecer, né? Ali da página 120, 130 em diante, não dá mais pra parar de ler, porque a gente quer muito saber onde isso vai dar, como é que eles vão resolver isso, se é que eles vão conseguir resolver. E, enfim, é incrível. Então, eu amei o livro, eu também gostei muito do final do livro. E é um livro, assim, que ele causa muitos sentimentos de revolta, de frustração. E eu amei muito, recomendo a leitura pra todo mundo. Eu avaliei ele com 5 estrelas e favoritado. Em seguida, a minha segunda leitura do ano, que foi Relato de um Náufrago, do Gabriel Garcia Marques. Eu não tava com a pretensão de ler esse livro nesse momento, mas a Dalila começou a ler, e aí, como eu tinha já ele aqui em casa, eu resolvi começar a ler com ela. A gente foi lendo juntas e comentando o que a gente tava achando. E eu gostei muito do livro. Esse é um livro de não ficção do Gabriel Garcia Marques. O que acontece é que em 1900 deixa eu me lembrar aqui, 28 de fevereiro de 1955, 8 tripulantes de um navio caíram no mar e esse navio não voltou para buscá-los. Então, eles foram deixados à própria sorte, e o motivo de não terem voltado para buscá-los a gente só vai descobrir porque um desses 8 tripulantes conseguiu sobreviver após 10 dias no mar, sem água, sem comida, sem nada. E aí ele sobreviveu para contar a história, para contar o que aconteceu. Isso aconteceu, então, na Colômbia, em 1955, e nessa época o Gabriel Garcia Marques ainda não era esse célebre romancista que é hoje, ele era um jornalista, não era tão conhecido, e ele tinha ali uns 30 anos. E aí, de repente, esse cara chega querendo contar, né, a verdadeira versão dessa história, e contar como ele sobreviveu 10 dias sem água, sem comida no mar. E o Gabriel Garcia Marques, então, é o jornalista responsável por ouvir essa história e escrever. E aí, mais tarde, essa história se tornaria um livro, Relato de um Náufrago. Então, eu gostei muito da história, apesar de, assim, gente, são 10 dias que o cara passou na água e sem comida. Eram 10 dias exatamente iguais, porque ele não tinha o que fazer, ele tava sem nada. Não tinha nenhuma novidade nesses 10 dias. E mesmo assim, ele conseguiu transformar isso numa história interessante. Que também não é que não mude nada, né, de um dia pro outro. Muda os sentimentos dele, né? E aos poucos também vai morrendo a esperança de que alguém vá vir resgatá-lo, que ele vai conseguir sobreviver. Esse cara, inclusive, o nome dele é Luiz Alexandre Velasco. E, enfim, eu gostei muito do livro, também avaliei com 5 estrelas. Com muita frequência me perguntam por onde começar a ler Gabriel Garcia Marques. Eu sempre indico o Crônica de uma Morte Anunciada. Eu acho que é um livro muito bom pra começar. Mas esse aqui também é uma boa pedida. Então, se você tiver esse livro por aí e ainda não leu, eu acho que é uma boa também. A minha terceira leitura foi Se Eu Não Posso Ser Quem Sou, da Leila de Souza Teixeira. Esse livro eu recebi da Leila no ano passado, acho que ali por setembro, outubro do ano passado. E ele veio com o marca-páginas também muito fofo. E aí, na época, eu mostrei em algum vídeo, enfim, e acabei guardando pra ler em outro momento. Eu também não tava com a pretensão de ler ele agora. Só que eu vi alguém falando sobre ele no Instagram e falando que ele trata um pouco de assuntos do tipo transição de carreira, largar o trabalho pra fazer algo que realmente gosta. E como é um momento que eu estou passando, eu achei que seria interessante pegar pra ler. E eu gostei muito do livro. Ele realmente vai tratar tudo isso, ao mesmo tempo que vai tratando algumas outras coisas. A Leila, ela é de Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul, e a história se passa em parte em Passo Fundo, em parte em Porto Alegre, mas também vai passando por outras cidades e até outros países. Inclusive, por isso tem aqui um mapinha. E é um livro muito legal. Eu acabei avaliando ele com 3 estrelas e meia. Apesar de ter gostado muito, eu me frustrei um pouco, e aí realmente assim, totalmente as minhas expectativas, porque eu achei que ia focar um pouco mais nesse pós-tomada de decisão, né? Que a gente vai conhecer a Georgia, que é uma personagem fictícia, e a Georgia tem ali 30 e poucos anos, acho que 35, ela é concursada, ela tem um cargo fixo, muito estável, e ela vai abandonar esse cargo pra fazer algo que ela realmente gosta ali, pra trabalhar em um projeto numa ONG. Eu comecei a leitura já sabendo disso, mas eu achei que a história ia focar mais no que aconteceu depois dessa decisão, sabe? Tipo assim, tomei a decisão de largar meu emprego, e o que aconteceu? Pontos positivos e pontos negativos, enfim, a experiência, e que isso fosse me trazer, assim, alguma resposta. O que não aconteceu, tá? Porque o livro, ele vai falar muito mais do que aconteceu antes, né, até essa tomada de decisão.
Então vai voltar, assim, até na época de faculdade da Georgia, como foi o curso, daí os primeiros anos do trabalho, a relação dela com os colegas, a relação dela com outras pessoas que ela conhece, vai falar muito desse julgamento, as pessoas julgando quando ela fala que não tá satisfeita com o trabalho. Muitas pessoas têm, a primeira reação das pessoas é julgar, tipo assim, pô, tu tá numa posição que muita gente gostaria de estar, tu é concursado, tu tem um cargo público, quantas pessoas gostariam disso, tu tá desdenhando, tu tá dizendo que não gosta, tu é mal agradecida. Então vai focar muito nesse processo, assim, e o que foi atrasando a sua tomada de decisão dela, sabe? Então, como eu falei, é uma questão de, tipo, a minha expectativa era uma e o que o livro me entregou não foi isso. Mas não deixa de ser um livro muito bom, muito bem escrito, eu gostei muito de ter lido. E eu recomendo pra todo mundo, inclusive, que também talvez esteja passando por algum momento parecido, ou que já passou por isso, enfim, eu acho que muita gente pode se identificar com muita coisa que tem aqui nesse livro, então eu recomendo também para todo mundo. A quarta leitura do mês foi De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório, que foi a nossa leitura conjunta do mês de janeiro no meu clube do livro. A gente fez a discussão do livro no último domingo, dia 26 de janeiro, e foi incrível. Aqui a gente vai conhecer o Joaquim, e o Joaquim, ele é cotista, ele entra na universidade pela política de cotas, e o que a gente vai acompanhar é todas as dificuldades que ele tem para se manter na universidade, né? Então aqui a gente tem mais uma evidência de como a política de cotas, como é hoje, não é suficiente, que não basta a gente viabilizar a entrada dessas pessoas na universidade, mas a gente também precisa ter um sistema que mantenha elas ali dentro. Então a gente vai acompanhar, assim, é um livro muito triste, tá, gente? Assim, o Joaquim passa por muita coisa que ninguém deveria passar, e quando a gente acha que alguma coisa vai dar certo pra ele, não dá. E infelizmente essa é a realidade de muitas pessoas, né? Então isso torna o livro ainda mais triste. Eu já tinha lido outro livro do Jefferson Tenório antes, O Avesso da Pele, é um livro favorito meu. E eu acho que a diferença, assim, a principal diferença entre os dois é que lá em O Avesso da Pele a denúncia que o Jefferson quer fazer tá muito mais óbvia, né? Aquele livro vai abordar vários tópicos sensíveis e vai falar das mais diversas formas de racismo, mas uma das principais que é a violência policial contra homens negros. Então lá essa denúncia tá bastante evidente, enquanto aqui em De Onde Eles Vêm, o racismo ele tá um pouco mais velado, sabe? A gente vê ele ao longo de todo o livro, em alguns momentos um pouco mais sutil, em alguns outros momentos mais descarado, assim. Mas eu acho que essa é a principal diferença dos dois livros. É um livro muito bom, e eu também avalio com 5 estrelas, é um livro muito importante, e eu recomendo que todo mundo leia. Agora a gente entra para os 4 livros que eu li no meu desafio de lendo 24 horas em uma semana. Lá, conforme eu vou lendo, eu vou já comentando as minhas impressões de leitura. Comecei o desafio lendo A Idiota. Esse livro tem tradução do Odorico Leal. Deixa eu só comentar com vocês, gente, que antes eu falei um livro estrangeiro também e não comentei a tradução. O livro do Gabriel Garcia Marques foi traduzido pelo Remy Gorga Filho. Então, sobre A Idiota. Eu tinha bastante expectativa com essa leitura, porque eu já tinha ouvido muitas pessoas falando bem. Esse é um dos livros favoritos do João, eu vou deixar o arroba dele aqui, inclusive ele tem um clube do livro. Foi um dos primeiros clubes do livro que eu participei, assim, e ele fez uma pausa, né, um hiato no ano passado, e agora ele tá retornando com o clube. Vou participar também, não de todas as leituras, mas de algumas. E, enfim, esse é um dos livros favoritos do João, e eu coloquei muita expectativa. Eu comecei a leitura gostando muito do livro, tá? Ele é dividido em 2 partes, e aqui a gente vai conhecer a Celine. A Celine é dos Estados Unidos, mas ela é filha de imigrantes turcos, e ela tá iniciando a universidade em Harvard. E a primeira parte é basicamente o início dela na faculdade, assim, os primeiros dias, as primeiras aulas, as primeiras pessoas que ela conhece. Ela mora ali na universidade, e eu gosto muito, assim, de histórias que se passam na universidade, no ambiente acadêmico. E eu tava gostando realmente muito do livro. Ele tem um tom melancólico, meio dramático. A gente vê que a Celine tá tentando se descobrir na vida, ela não sabe exatamente o que ela quer, ela é meio confusa, assim como qualquer adolescente de 18 anos que tá iniciando a vida adulta. E apesar dele ser meio melancólico, ele também tem um humor, assim, bem peculiar e que eu gostei bastante. E, enfim, pra mim a primeira parte, gente, foi quase perfeita, assim, é um 4.5. Aí a segunda parte é durante as férias da universidade. E a Celine, ela vai viajar. Ela vai passar um tempinho na França e depois ela vai pra Hungria. Ela vai passar por vilarejos da Hungria pra ensinar inglês. E essa parte não me interessou em nada. Eu não consegui gostar de nada que eu li nessa parte. Então eu acabei finalizando a leitura avaliando em 3.5.
Porque a primeira parte é muito boa e a segunda parte não é que não seja boa, é que não me interessou. E assim, a Celine me irritou muito em diversos momentos aqui, assim como vários outros personagens também. Mas eu acho que isso é natural, porque são todos adolescentes, assim, e eles tomam decisões idiotas e falam coisas burras, enfim. Mas assim, no geral, foi uma experiência de leitura mais positiva do que negativa, né? Então eu avaliei com 3.5 e recomendo que todo mundo leia. Aí eu também li Pássaros na Boca, da Samantha Schweblin, que é um livro de contos. Eu amo livros de contos. A Samantha Schweblin é uma autora argentina, eu também gosto muito da literatura argentina, então eu imaginei que fosse gostar muito desse livro, e eu realmente gostei. Eu avaliei ele com 4 estrelas. Os contos são meio sombrios, quem já leu Samantha Schweblin sabe mais ou menos qual é a vibe, assim, dos livros dela. E ele também é dividido em 2 partes. Na primeira parte são livros, assim, com um tom um pouco mais fantástico, tem algumas coisas mais diferentes, assim. Enquanto na segunda parte são contos, assim, mais do cotidiano. Eles ainda são estranhos, em alguns, assim, sombrios, mas é mais cotidiano mesmo, assim. Eu acho que perde um pouco esse tom do fantástico e foca em coisas mais do dia a dia, é um ambiente mais doméstico, enfim. Então, eu gostei mais da segunda parte, mas eu também gostei muito da primeira parte. O meu conto favorito foi A Respiração Cavernosa, que eu acho que inclusive é o conto mais longo do livro, e eu gostei muito. É uma coisa que eu comentei também lá no vídeo do desafio de 24 horas lendo, é que todos os contos terminam meio que do nada e meio que sem resposta, sabe? Então é uma coisa que eu gosto, mas eu acho que não vai agradar todo mundo. Enfim, recomendo o livro, amei também. Depois eu li Um Amor de Filha, a autora é a Hanaide Kalaidian. Ela é uma autora brasileira, de São Paulo, e aqui a gente vai conhecer a história da Melinê. A Melinê tem 57 anos e logo no início do livro ela recebe uma notícia que vai mudar a vida dela, assim, que vai fazer ela repensar toda a vida dela. Ela é descendente de armênios, então essa cultura vai estar muito presente durante todo o livro, o que é bem interessante. Mas o que a gente vai acompanhar, então, ao longo do livro é a vida, né, da Melinê, assim, após essa notícia. Ela vai também voltar um pouco pro passado para relembrar a vida dela e relembrar tudo que já aconteceu até ali. Porque, como eu falei, essa notícia vai meio que fazer ela repensar toda a vida dela, sabe? E a Melinê tem uma filha de 28 anos que ainda mora com ela, então tudo também, de certa forma, tá ligado a essa filha. E essa filha que ela é um pouco afastada da cultura armênia. E aí a Melinê custa entender um pouco isso, sabe? Custa entender porque a filha nega essa cultura, porque a filha nega os costumes. Então tem alguns tópicos bem interessantes tratados aqui. Eu avaliei o livro com 3 estrelas. Eu acho que o início dele é muito bom, o final dele também é muito bom. E o meio dele, eu achei que ele ficou um pouco assim, gerando no mesmo lugar, e aí me perdeu um pouco, sabe? Mas enfim, eu também gostei do livro e também recomendo a leitura. Essa capa eu acho, assim, maravilhosa. E é um livro bem curtinho, assim, dá pra ler bem rápido. E a última leitura do mês foi Deus na Escuridão, do Walter Hugo Mãe. Eu recebi esse livro da Globo Livros no ano passado, e aí, desde que eu recebi, que eu tô pra ler, e eu vou adiando, enfim. Eu já tinha lido outros 2 livros do Walter Hugo Mãe antes. Um deles é o Filho de Mil Homens, que é um livro que eu gosto, mas não amo, assim, confesso que não me marcou muito. E o outro livro é A Máquina de Fazer Espanhóis, que é um dos meus livros favoritos da vida. Eu amo aquele livro, assim, penso nele com muita frequência. E, enfim, eu fui aqui para esse livro daí meio que sem saber o que esperar, que a gente vai conhecer a história de 2 irmãos, o Felicíssimo e o Pouquinho. O Felicíssimo é quem vai narrar essa história, e o Felicíssimo, ele fica meio que obcecado, assim, pela figura do irmão. Então, o que a gente vai acompanhar aqui é a partir do ponto do nascimento do Pouquinho, né? E o Pouquinho, ele recebe esse nome aqui na história porque ele nasceu com uma condição que falta uma parte do corpo dele. Então, por isso, ele é chamado de Pouquinho. E, como eu falei, o Felicíssimo, ele tem meio que Ele tem esse instinto protetor com o irmão mais novo, por ser um irmão mais novo e também por ter nascido com esse problema. Mas eu acho que vai um pouco além desse instinto protetor. Ele é um pouco obcecado, como eu falei, pelo Pouquinho. Ele é fascinado pela figura do irmão e para ele o mundo dele gira em torno daquele irmão. E o que a gente vai acompanhar aí é essa relação entre os dois, né? A primeira parte do livro, como eu falei, começa quando o Pouquinho nasce. E aí a gente vai acompanhando ali os primeiros momentos de vida dele, a surpresa, né, com o nascimento dele, por ele ter nascido sem uma parte do corpo. E aí na segunda parte a gente tem um salto temporal de 19 anos, então um Pouquinho já tem 19 e o Felicíssimo já tem ali
quase 30 anos, e a gente vai continuar acompanhando a relação desses dois irmãos. Eu achei muito interessante, mas eu acho que ele não vai me marcar tanto, sabe? Eu confesso que eu ainda não sei se eu dou 3 estrelas e meia, talvez até 4. É um livro muito bem escrito e tem algumas partes que eu gostei muito, assim. Mas como eu falei, não é um livro que eu acho que me marcou, assim, que vai seguir comigo por muito tempo, enfim. Eu recomendo a leitura pra todo mundo, mas é isso, não é um dos meus favoritos. E ele também veio com esse marca-páginas combinando com a capa. Bom, vamos falar agora sobre os livros que chegaram aqui, né? Os livros novos que chegaram no mês de janeiro. Eu vou começar pelos livros que eu recebi das editoras e eu vou começar pela editora que mais enviou livros ao longo do mês de janeiro, que foi a editora Intrínseca, que eles me enviaram 4 livros. Primeiramente, eu recebi os 2 livros da Valérie Perrin, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela. O primeiro é o Água Fresca para as Flores e o segundo é o 3. Eu já ouvi muita gente falando muito bem desses 2 livros. Eu acho que eu nunca ouvi ninguém dizendo que não gostou de algum deles. Então, eu tô com muita expectativa. Eu vou começar lendo Água Fresca para as Flores. Água Fresca para as Flores foi traduzido pela Carolina Silva Tisse, enquanto 3 foi traduzido pela Júlia Sobral Campos. Então, como eu falei, eu vou começar lendo Água Fresca para as Flores e em seguida eu vou ler 3. Esse aqui eu já vou ler agora em fevereiro, e aí eu não sei se vai dar tempo ainda de ler 3 no mesmo mês, se vai ficar pra março ou depois. Mas eu tô indo com muita expectativa, porque como eu falei, eu só vi elogios pra esses livros, eu nunca vi ninguém falando mal, e eu tô muito animada pra ler. Aí ainda da Intrínseca eu recebi Nós Dois Sozinhos no Éter, que também é um livro que eu já ouvi muita gente falando bem, muita gente ama. Ele é favorito da Amanda, que tá lá no meu clube do livro. E uma vez ela falou lá no grupo que tinha muito medo de um dia eu ler esse livro e falar mal, porque é o livro favorito da vida dela. Então eu vou ler esse livro, acho que agora em fevereiro ainda. Eu acho muito difícil eu não gostar, porque eu também só ouço elogios sobre ele. Mas enfim, né, vamos ver. Vou ler a sinopse desse aqui pra vocês. 2 pessoas se encontram por acaso no Instituto de Arte de Chicago. A partir desse momento, Aldo Damiani e Charlotte Regan têm dificuldade de ficar longe um do outro. Ele é um teórico antissocial que mantém a mente ocupada com cálculos sobre viagem no tempo e abelhas. Para Aldo, o mundo é caótico e perturbador. Então ele constrói rotinas, regras e fórmulas. Sem isso, sua existência entraria em colapso. Ela é uma falsificadora de arte que prefere mentiras a verdades. Para Regan, todas as pessoas são previsíveis e entediantes. Ela lida com o tédio da existência, tomando decisões impulsivas, imaginando que uma nova linha do tempo é criada a cada ação. Quando os caminhos dos dois se cruzam, eles ficam intrigados pela mente um do outro. Decidem ter apenas 6 conversas, como as 6 pontas de um hexágono, antes de se separarem outra vez. Porém, a colisão de suas personalidades leva a uma paixão que às vezes parece um encaixe perfeito e às vezes um desastre capaz de eliminar qualquer vestígio de estabilidade em suas vidas. Tem tudo para eu gostar, então vamos ver. O último livro que eu recebi da editora Intrínseca foi A Outra Garota Negra. Esse livro eu vi no catálogo, eu acho que é da Prime Video, eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui na tela certinho a informação. Eu acho que é no Prime Video que tem uma série com esse título e eu assisti o trailer, achei interessante e vi que ele era baseado em um livro. Então, aqui está o livro. Também quero muito ler. Ele é meio que um thriller, eu acho. Não é algo que eu tenho o costume de ler, mas eu achei esse aqui realmente bem interessante e tô bem curiosa pra ler. Então, quando eu fizer essa leitura, eu conto pra vocês o que eu achei. Da Globo Livros, eu recebi esse livrinho aqui chamado Café Tangerine. Ele é da autora Emanuela Anechon e saiu pelo selo Biblioteca Azul. Aqui a tradução é da Francesca Cricelli. Eu esqueci de comentar as traduções aqui com vocês. A tradução de A Outra Garota Negra é da Flávia Rossler e Maria Carmelita Dias, e a tradução de Nós Dois Sozinhos no Éter é do Carlos César da Silva. Esse livro aqui é de uma autora italiana e eu tô bem curiosa pra conhecer. Eu achei essa capa muito bonita. Eu assisti uma resenha da Mel, do blog Literaturice, em que ela fala um pouco sobre esse livro e eu amei, fiquei muito interessada, então vai ser uma das minhas próximas leituras também. Da editora Record, eu recebi A Mulher Habitada, que saiu pelo selo Rosa dos Tempos. A autora é a Gioconda Belli e a tradução é do Henrique Boero Baby, eu acho que é assim que fala. Também achei essa capa muito bonita e tô muito curiosa para ler esse livro. Essa autora já tem um outro livro publicado pela Rosa dos Tempos, eu vou deixar a capa aqui na tela para vocês, que é um livro que eu não li, mas que eu já ouvi algumas pessoas elogiando. Enfim, também tô muito curiosa para ler esse livro e quando eu ler eu comento com vocês. Da editora Fósforo, eu recebi 2 livrinhos do Ion Fosse.
Um deles é o Brancura. Aqui a tradução é do Leonardo Pinto Silva. E o outro é A Casa de Barcos, cuja tradução também é do Leonardo Pinto Silva. Os livros da Fósforo sempre vêm com marca-páginas, eu acho muito lindo. E o Ion Fosse foi um dos últimos vencedores do Nobel, né? Eu acho que foi de 2023. E eu nunca li nada dele, então eu tô bem curiosa. Os livros são bem pequenininhos, assim. O Brancura tem menos de 100 páginas. Então eu também pretendo ler em breve e contar pra vocês o que eu achei. Da Rocco eu recebi esse livro aqui chamado 14 Dias. Aqui diz que é um romance colaborativo e ele foi organizado pela Margaret Atwood e o Douglas Preston. A tradução é da Marina Vargas e aqui tem o nome de todos os autores então que colaboraram para esse livro. E eu confesso que não fazia ideia da existência dele, então muito obrigada, editora Rocco, pelo envio. E da autora Raíssa Lettieri eu recebi o livro O Cochilo de Deus, que é uma das minhas próximas leituras, eu vou começar ainda essa semana. E tô muito interessada, apesar do nome, ele não é um livro religioso, tá? E aqui ele vai aparentemente levantar vários pontos muito interessantes, assim, sobre a criação do mundo, a existência humana, enfim, alguns assuntos que muito me interessam e eu tô bem curiosa pra conhecer, então, esse livro. Muito em breve vou ler ele e vou contando pra vocês o que eu estou achando. Inclusive me acompanhem lá no Instagram, porque por lá eu sempre vou comentando mais ao vivo, assim, o que eu tô lendo, o que eu tô começando a ler, o que eu tô terminando de ler, o que eu achei, enfim. E outros assuntos também. Então me sigam lá. E por fim, gente, temos aqui 4 livrinhos que eu peguei no sebo aqui da minha cidade. Eu levei alguns livros meus pra lá pra trocar. E eu fiz um vídeo mostrando quais foram os livros que eu levei. E aí mostrei também aqui os livros que eu trouxe. Então eu vou mostrar eles bem rapidamente, porque eu já falei um pouquinho sobre eles lá. O primeiro deles foi O Mapeador de Ausências, do Mia Couto. Eu nunca li nada do Mia Couto e tô bem curiosa pra conhecer. Alguém comentou lá no vídeo em que eu mostrei ele que já leu esse livro e que gostou muito. Então me deixou com bastante expectativa. E vai ser também uma das minhas próximas leituras. O segundo livrinho que eu peguei lá foi Poncia Vicêncio, da Conceição Evaristo. Da Conceição Evaristo eu só li Olhos d'Água e eu gosto bastante, então também tô bem animada pra ler esse. Também peguei A Voz das Águas, a autora é a Leila Albolela, não sei como que fala. E eu achei essa capa muito bonita, essa é uma edição que saiu pela Tag, eu não sei de quando que é, mas eu achei ela muito bonita e a sinopse também me pareceu bem interessante. Essa é uma autora do Egito, um país que eu nunca li, isso também me deixou mais interessada para conhecer esse livro. E o último livro que eu peguei lá foi essa edição de Os Lusíadas, que eu achei muito bonita, é um livrinho bem pequenininho, que eu muito provavelmente não vou ler esse ano, eu não me sinto pronta para ler Os Lusíadas, mas eu achei muito linda. Essa edição é da editora Nova Fronteira e tá muito bonitinha, em capa dura, e daí vem com essa luva. Então também fiquei bem interessada. E é isso, gente. Esses foram os 14 livros novos na estante. Apesar de terem entrado 14 livros, saíram 15, porque foram os 15 que eu levei pro sebo pra trocar por esses que eu mostrei por último aqui. Então eu tô conseguindo manter uma circulação aí de livros, né? Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros ou têm vontade de ler, enfim. E me contem também o que vocês leram no mês de janeiro, ou pelo menos qual foi o melhor livro que vocês leram no mês de janeiro. Eu sempre gosto de saber. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.